Gravando, senhor presidente. Obrigado, Gelson. Bom dia. Bom dia a todos. Hoje, 13 de setembro de 2024, 8 horas e 38 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença de todos, doutora Luciana, doutora Maria Anselmo, doutor Nicolau, agradeço especial ao doutor Gildo, que nos socorre aí de pronto, né? O doutor Henrique teve um probleminha, teve que se ausentar repentinamente, tá? É, também agradeço a presença dos advogados, doutor José Mauro e doutor Felipe. De início, é, hum, com relação aos processos de relatoria do doutor Henrique, eu registro que serão retirados de pauta, tá? Devolvidos para a agenda da pauta, tendo em vista a sua ausência. Então, o processo relativo ao IM 4.126.647, Nova Trigo, Resinas Termoplástica Limitada, e o processo 4.148.063, Seara Alimentos Limitada, cujo relator é o doutor Henrique, e é um retorno de vista da doutora Luciana, serão retirados de pauta e serão posteriormente incluídos novamente na pauta, ok? Passando a ação de julgamento, peço a todos que abram o segundo processo da pauta, a IM 439.565, José Carlos Munhoz, a doutora Maria Anselma é relatora do processo, trata-se de um pedido de retificação de julgado. O doutor José Mauro está presente. O senhor gostaria de fazer uma sustentação oral do processo, doutor? Bom dia a todos. Não, eu só eu compareci para acompanhar, porque houve a liquidação do auto. Certo. Né? Tá Então, só ok. para acompanhar se realmente se confirma a liquidação. Tá ok. Doutora Maria Anselma, a senhora quer passar a leitura do voto? Pois não, presidente, mais uma vez, bom dia a todos. Como o presidente já disse, né, um pedido de retificação de julgado, onde o qual foi admitido, né, e em seu atendimento ele afirma a identificação equivocada da ordem de serviço fiscal. Entretanto, como já adiantou o ilustre patrono, a Solidária, a distribuidora de bebidas Weber Limitada, ela mesma renunciou ao direito de litigar perante este AIM, desistindo assim de qualquer recurso interposto, tendo as folhas 1.112 e a 1.121, despacho do Núcleo Fiscal de Cobrança, com deferimento do pedido de renúncia da contribuinte solidária, distribuidora Weber. Então, ante o exposto, não conheço do pedido de retificação de julgado de folhas 1.060 a 1.071 e mantendo incólume a decisão desta polêmica da 7ª Câmara anteriormente proferida. É como voto. Obrigado, doutora Maria Anselma. Deixa eu só explicar, doutor José Mauro. O que acontece? A renúncia, ela implica existência do contencioso administrativo. Então, por perda superveniente do objeto, a doutora Maria Anselma não conheceu o pedido de retificação de julgado. Quanto à extinção do débito tributário, pelo pagamento, como houve o pagamento, a autoridade competente é a Delegacia Regional Tributária, tá? Não compete ao Tribunal de Impostos e Taxas cancelar auto de infração com fundamento em pagamento, tá? Quem é a autoridade competente é o delegado regional tributário. Por isso que fica mantido o auto aqui, mas a delegacia ela vai tomar as providências para dar baixa na liquidação do débito. Ok? Está sem voz. Só um esclarecimento. Além do pedido de retificação de julgado, houve também os recursos Sim. especiais. Esses estão sobrestados. Eles ainda serão apreciados? Não, porque segundo consta do processo, primeiro haveria a apreciação do pedido de retificação para depois serem apreciados os recursos especiais. Mas considerando que já houve o pagamento, eu não sei se vai haver ainda também um andamento para apreciar os recursos especiais. Quer dizer, na verdade, não haveria necessidade. Na verdade, qual que é o fluxo? Não conhecido o pedido de retificação de julgado, esse processo volta para a carga da presidência. Quando da carga da presidência, ele vai passar a análise do recurso especial. Mas como houve perda superveniente de objeto,
dado o pagamento, dado o recolhimento do débito, vai ter que sair um despacho da presidência falando que exauriu o contencioso administrativo. E aí ele baixa o processo para o posto fiscal. Tá? Mas, assim, como o processo é eletrônico, diferentemente da época do papel, para dar baixa nesse processo, né, dependeria de estar com o processo na mão. Hoje, eu acho que com o processo eletrônico é mais rápido para o núcleo fiscal de cobrança, ele pode concomitantemente caminhar a extinção do débito, ok? Tudo Aí bem. qualquer certidão positiva também, quem expede a delegacia, ela vai ter ciência desse pagamento, talvez saia uma positiva com efeitos negativos dado o pagamento, ou já saia negativa direto, tá bom? Tudo bem, eu agradeço, então. Tá ok. Eu peço permissão para me retirar, porque eu acho que não há mais necessidade. Tá, joia, doutor. Obrigado. Tenha um Obrigada. ótimo Tá? dia, Bom excelente final de trabalho para semana. vocês aí, ótimo dia. Obrigado. Só verificando o quórum aqui para passar o julgamento. Em votação? Encerrado o julgamento desse processo, são 3 processos de minha relatoria agora. O primeiro processo, seguindo a pauta aqui, é o IM 445-384, AMC do Brasil, Eireli. O processo já estava disponível. Eu vou ultrapassar a leitura do relatório e passar diretamente ao voto, tá? A partir do item 6. O AIM contém 3 condutas infracionais. A primeira é de crédito indevido, item 1, decorrente da escrituração das notas fiscais de entrada dos livros registros de entrada relativas às entradas de mercadoria do seu estabelecimento. Informa o relato infracional que, abre aspas, tais documentos fiscais não atendem às condições previstas no item 3 e 4 do parágrafo 1º do artigo 59 do regulamento do ICMS e foram considerados inábeis de acordo com o previsto no inciso 1 do artigo 184 do RICMES. As supostas emitentes das mesmas estão em situação irregular perante o fisco, por ter sido constatada a inexistência dos estabelecimentos para os quais foi obtida a inscrição estadual, situação cadastral nula. Fecha aspas. Nos itens 2 e 3, as acusações são de recebimento e estocagem das mercadorias acompanhadas de documentos fiscais. No item 2, os documentos foram supostamente emitidos por Almani Comercial Limitada. E no item 3, os documentos foram supostamente emitidos por TR Distribuidora de Matéria-Prima Eireli. Ambas estão com situação cadastral nula. Passa o seguinte: ainda nos itens 2 e 3, existe o ICMS da operação por solidariedade, nos termos do artigo 11, inciso 11, do parágrafo 1º do Decreto 45.490 de 2000. O apelo recursal de folhas 606 a 637 não contém argumentos de mérito em separado para cada acusação. Alega-se no mérito a tese da adquirente de boa-fé. Contudo, a boa-fé não pode ser reconhecida, tendo em vista a ausência de conjunto probatório que comprove a realização das operações com as emitentes das notas fiscais. A autuada não trouxe aos autos prova de tratativas comerciais, prova de transporte, comprovantes de pagamentos das operações. Ainda em relação à retroatividade da declaração de inidoneidade, compete esclarecer que a declaração de inidoneidade posterior às operações comerciais não maculou o trabalho fiscal, pois a declaração de inidoneidade tem caráter meramente declaratório. Assim, considerando a natureza declaratória não constitutiva, os efeitos decorrentes de um documento fiscal nulo e a triagem desde o surgimento independente da publicação do instrumento que declara a inidoneidade. No mesmo sentido, transcrevo decisão da Câmara Superior e continuo no meu voto.
Infere-se, portanto, que o autuada não é adquirente da boa-fé, dada a inexistência de provas que demonstrem a realização das operações comerciais com as supostas emitentes das notas fiscais. Com relação à exigência do imposto por solidariedade nos itens 2 e 3, ressalto que a Lei 6374 de 89 prescreve a solidariedade entre quem recebe a mercadoria desacompanhada de documento fiscal com aquele que se evadiu de pagar imposto. Artigo 11, inciso 11. Assim, subsiste a solidariedade da autuada pelo imposto que deixou de ser pago. Também cito decisão de Câmara Superior que firmou entendimento no mesmo sentido. São dois votos, né, que eu cito, e assim concluo no meu voto em relação à matéria. Assim, a falta das razões recursais relativas à cobrança do imposto por solidariedade. A alegação de confiscatoriedade das multas não pode ser acolhida. O princípio do não confisco não se estende à multa, uma vez que multa não é tributo, multa é sanção por descumprimento de dever legal. Por outro oportuno, sob pena de afronta ao artigo 128 da Lei 13457 de 2009, ressalto que não cabe a este órgão de julgamento afastar a aplicabilidade de multa vigente e válida, com fundamento em ofensas a princípios constitucionais. Deixo de atender o pleito de redução das multas, com fundamento no artigo 527-A do RICMES, tendo em vista que a autuada não é de pequeno porte, visto que no demonstrativo de folha 7 informa que a autuada de junho de 2020 a junho de 2021 realizou saídas no montante de R$ 49.154.517,52. E a DRF, no parecer de recurso ordinário, parecer de contra-razões, né? Contra razões ao recurso ordinário, informa a existência de antecedentes fiscais desabonadores. Ainda em relação ao item 1, a conduta infracional implicou em falta de recolhimento de imposto. Acolho os argumentos relativos à limitação dos juros de mora e os incidentes da atualização da base de cálculo da multa taxa Selic, nos termos da súmula 10 do TIT, em sua versão revisada, que assim dispõe. Transcrevo a súmula e concluo o voto. Antes exposto, considerando as provas dos autos, do recurso ordinário e no mérito dou-lhe parcial provimento, tão somente para limitar os juros de mora à taxa Selic. Só vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. O voto já está registrado, a matéria é conhecida, muito embora ele alegue a boa-fé, não foram trazidos nenhum documento, tá? Relativo às tratativas comerciais, prova de pagamento. Então, assim, a tese da boa-fé não foi acolhida. Com relação aos demais argumentos subsidiários, também eu acabei afastando, com exceção a taxa Selic, tendo em vista a revisão da súmula 10 do TIT. Alguém tem alguma dúvida? Vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Verificando o quórum. Em votação. A AM 445.384, AMC do Brasil Eireli, recurso ordinário conhecido e parcialmente provido decisão unânime nos termos do voto do relator. Passando ao processo relativo ao AM 451.862, White Martins Gases Industriais Limitada, processo também de minha relatoria. O voto também já estava disponível. Eu vou passar a leitura do voto, ultrapassando a leitura do relatório, tá? A partir do item 6. O AIM contém 4 condutas infracionais. No entanto, está em discussão somente os itens 2, 3 e 4, pois os demais itens foram recolhidos. Antes de analisar as razões recursais, propõe a conversão de julgamento em diligência. Isto porque a DRF, antes de apresentar o parecer de contra-razões ao recurso ordinário,
promoveu diligência para o FR. O FR, no cumprimento da diligência, aceitou parte dos documentos apresentados na defesa e elaborou novos demonstrativos que reduzem os valores exigidos dos itens 3 e 4. Nesse sentido, tendo em vista a juntada de novos documentos, entendo cabível diligência para oportunizar a manifestação do atuada em relação às considerações da UFR de folhas 1225 a 1226 e dos respectivos demonstrativos, folha 1227 a 1243. Antes posto, converto o julgamento em diligência para que a autuada, no prazo de 30 dias, a contar da publicação desta decisão, em querendo, se manifeste acerca das considerações da UFR, de folhas 1225 a 1226 e dos respectivos demonstrativos, de folha 1227 a 1243, após a DRF. O voto já está registrado. Eu só propus a diligência porque a mesma questão trazida que foi objeto de redução, ela foi trazida na defesa. E na primeira análise, o AFR rebateu os argumentos e não acatou. E a decisão de primeira instância manteve integralmente as acusações. A DRF, ao analisar o recurso ordinário que trazia as mesmas alegações, decidiu converter o julgamento em diligência. E nessa oportunidade, o fiscal ele foi lá e acolheu e reduziu diversos itens, dos itens 3 e 4. Razão pela qual eu estou abrindo a oportunidade dela falar sobre essa redução. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Vou encerrar os debates encerrados. Verificando o quórum. Encerrado o julgamento do AIM 4.151.862, White Martins Gases Industriais Limitada, julgamento convertido em diligência, nos termos do voto do relator. Passar ao último julgamento da pauta, AIM 5010783, WMB Supermercados do Brasil Limitada. Recurso de minha relatoria também, o voto já estava à disposição, assim como os anteriores. Eu vou ultrapassar a leitura do relatório e passar a leitura diretamente do voto a partir do item 6. O AIM contém 4 condutas infracionais, no entanto, está em discussão somente os itens 3 e 4, pois os demais itens foram recolhidos. As acusações dos itens 3 e 4 são de deixar escriturar notas fiscais eletrônicas na EFD, sendo que no item 3 as notas fiscais são de operações tributadas e no item 4 as operações são isentas ou não tributadas. De início, registro que no recurso ordinário não há argumento ou prova da irregular escrituração das notas fiscais eletrônicas. Argumenta-se as folhas tais nulidade da autuação, segundo a recorrente, abre aspas. No caso em apreço, as supostas infrações cometidas pela recorrente são descritas de forma genérica, não havendo qualquer indicação a respeito de qual conduta efetivamente teria a empresa praticado, para ser enquadrada como responsável pelos créditos tributários constituídos. Tanto assim que o próprio relatório circunstanciado que instrui o auto descreve as supostas condutas infracionais, condutas praticadas pela empresa com generalidade. Fecha aspas. Continuo no voto. Sem razão, a simples leitura do relato infracional das acusações permite identificar que a origem das condutas infracionais. Vejamos, transcrevo o relato das condutas infracionais e continua no meu voto. Observa-se que o relato infracional descreve de forma clara e objetiva que as acusações têm origem na constatação de não escrituração de notas fiscais eletrônicas na FD. Também não socorre a recorrente o argumento de
abre aspas, extrema vagueza e amplitude na fundamentação legal do auto de infração, a ponto de prejudicar a defesa do contribuinte por ausência de capitulação específica da suposta infração, evidencia irregularidade formal e insanável no auto de infração, fecha aspas. As acusações citam na infringência os artigos 214 e 250-A, inciso 1 do RICMES. A DRF, do parecer de contra-razões do recurso ordinário, transcreve os artigos e demonstra a inexistência de irregularidade arguída pela recorrente. Vejamos, diz a DRF. De igual forma, não há qualquer equívoco quanto à capitulação das infrações, já que o artigo 214 e 250-A tratam diretamente do livro de registro de entrada e escriturações nele realizadas, e sobre a EFD. Transcreve o artigo 214 e 250. E continua a DRF. Da leitura dos dispositivos acima, note-se que eles se referem precisamente às obrigações acessórias que deixaram de ser observadas pela autuada, na medida em que houve o recebimento de mercadoria sem que fosse realizada a concomitante escrituração dos documentos fiscais no registro de entrada. Além de que as infrações terem sido descritas de forma precisa e clara, não há que se falar em qualquer generalidade ou vagueza nas capitulações das infrações, eis que elas se amoldam perfeitamente à conduta da autuada. Fecha aspas. Continua no meu voto. Destarte, afasta os argumentos de nulidade da autuação por suposta ausência de requisito formal. Com relação às multas, a alegação de confiscatoriedade não pode ser acolhida. O princípio do não confisco não se estende à multa, uma vez que multa não é tributo, multa é sanção por descumprimento de dever legal. Adicionalmente, por força do artigo 28 da Lei 13.457/2009, não há como afastar as multas aplicadas, sob o argumento de que as mesmas são desproporcionais, abusivas e confiscatórias, considerando que os dispositivos legais que definem as multas são válidos e vigentes. Também deixo de atender ao pedido de relevação / redução das multas, com fundamento no artigo 527-A do RICMES. Isto porque as condutas infracionais de deixar de escriturar notas fiscais são graves, tendo em vista que atingem a integridade dos registros fiscais. E conforme apontado pela DRF, no parecer de contra-razões ao recurso ordinário, a autuada possui antecedentes desaboradores e a empresa de grande porte. Ainda ressalto que no item 3, o valor da multa aplicada foi limitada a 1% do faturamento da autuada no período de 12 meses anteriores à lavratura do AIM, nos termos do artigo 85 da Lei 6374, 85A da Lei 6374 de 89. E a autuada poderia se beneficiar de desconto de 70% concedido pela legislação, mas não o fez. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário e no mérito nego-lhe provimento para manter integralmente a decisão recolhida, que manteve as acusações e limitou os juros de mora e os incidentes da atualização da base de cálculo da multa, consoante disposto da súmula 10 deste TIT. Fazer o registro do voto, eu já abro para discussão. A matéria é simples, tá? São duas acusações que estão em discussão. Ambas são de deixar de escriturar notas fiscais do livro de registro de entrada, sendo que em uma delas as operações são tributadas e a outra não. Nesse caso, não existem razões de mérito, tá? Ele só entra com as preliminares dizendo que não entende as acusações, mas a acusação é bem clara para definir a conduta infracional, né? O relato infracional é bem claro e ele só pede a redução da multa com fundamento do artigo 527-A. Nesse caso, eu entendo que não é aplicável, e principalmente porque as condutas são incontroversas, ele poderia ter recolhido a multa com desconto já dado pela própria legislação, que é de 70% nos 15 primeiros dias, né? E ainda a gente tem mais o desconto da 85C, se eu só não me engano, né? Alguém tem alguma dúvida? O processo está em discussão. Presidente? Pois não. Eu só queria cumprimentá-lo pelos outros votos, né? Eu já tinha tido acesso anteriormente, então os votos estão muito claros, então não teria nada a acrescentar. Vou acompanhar integralmente, mas eu queria parabenizá-lo pelos votos. Obrigado, doutora Luciana. Vou encerrar os debates, verificando o quórum.
Em votação. Encerrado o julgamento do IM 4010783, WMB Supermercados do Brasil Limitada, recurso ordinário conhecido e não provido nos termos do voto do relator, decisão unânime, mantida a decisão de primeira instância que manteve as acusações e reduziu e limitou os juros à taxa Selic, tá? Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento, agradeço a presença de todos, em especial ao doutor Gildo, que nos socorreu aqui, substituindo o doutor Henrique. Pois não, doutor Gildo, fica à vontade. Doutor Silvio, quero parabenizar pelo relato, conciso e objetivo, foi muito bem conduzido, assim como também a doutora Maria Anselma. Agradeço a oportunidade e fico sempre à disposição. Obrigado, viu, doutor Gildo? E mais uma vez aqui eu agradeço também ao doutor Nicolau, que está substituindo aqui pela representação fiscal o doutor Tiago. Tá? Seja bem-vindo, fique sempre à vontade de se manifestar aqui nas sessões. Muito obrigado. Obrigado a todos. Tenham um ótimo dia e um excelente final de semana. Peço a todos apenas que aguardem o encerramento da gravação e transmissão.